Já tá? Oh. Nós estamos no ar, moçada. Estamos ao vivo! Boa noite, Goiânia! Boa noite, Brasil! Boa noite, Goiânia e todos os outros lugares aí que estão assistindo a gente. Galera, sejam bem-vindos à nossa estreia, primeira roda de conversa, né, que a gente vai ter ao longo das demais. Projeto Pandoras, ele ia ser um projeto de circulação ao vivo, ia ser uma turnê presencial. É um projeto que a gente inscreveu no Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás no ano de 2018 e faríamos essa circulação por 4 estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia, de carro, 3 mulheres viajando, apresentando esses 2 espetáculos que vocês acabaram de assistir. E aí, em virtude da pandemia, a gente resolveu fazer online, né? Resolveu, e é a alternativa que nós artistas, estamos tendo atualmente. E aí está sendo muito legal, porque isso possibilita muitos encontros, né? Muitas pessoas de vários lugares, aproximações, que também vão ter várias aí nas nossas lives. E aí hoje vocês já vão conhecer 2 convidadas especiais, mas agorinha. E aí avisar para todos vocês que a gente continua com essa circulação. Hoje foi estreia em Goiânia. Nós passaremos por 12 cidades ainda do Brasil, e aí vocês podem ir acompanhando aonde a gente vai estar, quais canais, pelas redes sociais do Projeto Pandoras, Instagram Projeto Pandoras, Facebook Projeto Pandoras, YouTube Projeto Pandoras, e aproveitar para se conectar aí com todos esses espaços do Brasil que estão junto com a gente. Aqui em Goiânia, a Oficina Cultural Gepeto, agradecer também por nos receber. Importante informar que esse projeto ele foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de 2018, então também agradecer ao Fundo de Arte e Cultura, Secretaria de Cultura e Estado de Goiás. Somos mulheres fora do eixo, então a gente resolveu também sair da região sul-sudeste e mostrar que as goianas faz muita coisa, né? Tem muita produção, e não só em Goiânia também, em toda a região do centro-oeste, norte, nordeste do país. Esse Brasil tem muita artista bom demais da conta. Tô lendo meus roteiros, tá, gente? Tô nervosa de live. A gente chama as mulheres fodidas, né? Chama as mulheres fodidas e fica nervosa. Ela tá palpitando. Oh, maravilha. Pessoal, aí também só informar 2 coisas, né, com relação aos espetáculos ainda, que a gente tem mais 12 apresentações. Os espetáculos são os mesmos, Pastrana e a Visita de Chico, mas cada semana tem uma live com um tema diferente, com convidadas super especiais. A gente vai falar sobre vários assuntos, vários temas. Então, mesmo se você já assistiu o espetáculo aí, você pode continuar acompanhando o Projeto Pandoras, comentem, compartilhem, divulguem, essa coisa toda aí das redes. E sempre serão temas relacionados ao feminino, né? Ao masculino também, mas a gente, enfim, vocês vão ter que participar para saber o que a gente vai falar aqui, porque é trem demais. Minha gente, aí vou me apresentar rapidinho, para eu passar para as minhas 2 grandes amigas, amadas, queridas. Eu sou Radharani, sou uma Pandora, sou artista circense, goiana, professora, produtora cultural. A gente faz de tudo um pouquinho nessa vida, né, de artista. E sou a protagonista e intérprete do espetáculo A Visita de Chico, que foi o segundo espetáculo que vocês assistiram hoje. E acho que é isso. Sou uma Pandora, me apresentei, vou passar para as 2 outras Pandoras aí, e aí a gente já vamos seguindo o papo de hoje. Boa noite, gente. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu sou uma Pandora, eu sou Fernanda Pimenta, sou artista da cena,
sou atriz de teatro, de cinema e sou a palhaça Malagueta. Esse projeto Pandoras, as minhas amigas me chamaram para fazer parte. Inicialmente, no plano inicial, eu ia ser a técnica dos espetáculos, né? Ia fazer operação de som e luz. E devido às transformações que ocorreram, a Malagueta foi convocada a estar apresentando essas duas beldades que vocês assistiram hoje. Estou muito feliz de estar aqui. A gente vai bater muito papo sobre muita coisa importante. Esse projeto não é só para mulheres. Esse projeto é para todos que querem entender o universo feminino. E não é que a gente vai entender, mas a gente vai entrar dentro dele e esmiuçar um pouco mais ele. E espero que vocês gostem. Vamos participar, vamos divulgar, vamos ajudar a gente a divulgar, tá? Agradecemos muito a toda a nossa equipe incrível, tá? A Luísa, o Érica, o pessoal da Círculo Filmes, pessoal da divulgação, todos que estão trabalhando no projeto Pandoras, agradecer o Fundo de Cultura e vou passar a palavra agora para a Isabela Nascente. Oi, gente. Eu sou Isabela Nascente, eu sou uma Pandora. Eu sou intérprete do Pastrana, né? Foi direção do Aníbal Pancha, do Pará, da Embush, do Pará. E sou diretora do espetáculo Visita de Chico, né? Eu trabalho numa companhia que chama Companhia de Teatro no Escuro. E então é isso, sou bonequeira, encenadora, office boy quando precisa, né? Locutora, faxineira, tudo que a gente tem que fazer para fazer arte. É isso, galera. Eu sou uma Pandora. Gente, importante dizer também nesse comecinho, antes da gente chamar as nossas convidadas, que está rolando uma bilheteria online, virtual. Vocês podem acessar e deixar a contribuição de vocês espontânea pelo site das Pandoras, www.projetopandoras.com.br. Todo o valor arrecadado da bilheteria, 70% vai ser destinado para os espaços culturais que estão nos recebendo junto com esses espetáculos, né? E 30% vai ser para a gente dar continuidade com o projeto, entre as artistas, das manutenções das páginas. Então, só dar esse informe. E aí, vamos chamar nossas super convidadas? Vamos! Vamos lá, então. O tema de hoje são mulheres cômicas, super mulheres cômicas. A nossa primeira convidada é formada pela Escola de Arte Dramática da USP e integrante do grupo As Olívias desde 2005. Trabalhou no teatro com diferentes diretores como Georgette Fadel, Hugo Pozzolo, Yakov Hillel, Roberto Vinhac e Roberto Lage. Pesquisou a linguagem de comédia dell'arte sob a orientação de Marcelo Colavito e a linguagem do clown sob a orientação de Cristiane Paoli Quito. Na TV, integrou o elenco da minissérie Vida de Estagiário na TV Brasil, Warner, e o programa Olívias na TV, no Multishow. Ela é Sheila Friedhofer. Bem-vinda, Sheila. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É Friedhofer mesmo, assim que pronuncia, Sheila? Nossa, você foi muito mais chique do que eu, na verdade, porque eu falo Friedhofer. Friedhofer. Mas fica à vontade, fala como você quiser. Se me chamar de Psyu, eu atendo. Ótimo. Gente, a nossa outra convidada é uma mulher porreta, mãe, avó, atriz, diretora, dramaturga, fundadora do Zabriskie Teatro, idealista e desejosa para uma sociedade justa e igualitária, com respeito pela vida de todos os seres. Ela é a palhaça militante, a hilária palhaça Ana Banana, a Ana Cristina Evangelista.
Obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada e estou um pouco nervosa também. Como é que vai ser isso? Que isso. Meninas, sejam bem-vindas. É um prazer enorme tê-las conosco. E aí a gente gostaria, para a gente começar, que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês, quem são, trajetória, o que vocês quiserem. Vamos começar pela Sheila, que entrou primeiro? Vamos. Por favor, o outro critério pode ser, né, hierarquia de idade, e aí eu tenho que ser. Quer começar, Ana? Não quero entrar na hierarquia de idade aí, não. Não, na hierarquia de beleza. Por isso que eu estou falando para você começar. Não, vai lá, Sheila. Então, ó, é que, na verdade, vocês já leram aí um currículo meu, tal. É basicamente isso. Eu sou uma pessoa que, como vocês, decidiu ser atriz. Fui fazer uma formação. Olha, tá parecendo uma cena nossa aí das Olívias. Fui fazer uma formação na Escola de Arte Dramática e lá na escola eu conheci todos os integrantes né, todas as pessoas que vieram a integrar as Olívias. A gente formou um grupo lá na escola em 2004, aí a gente estreou um espetáculo em 2005 e a gente segue com esse grupo até hoje. Ele já teve umas alterações e tal de elenco, mas o espírito é o mesmo. Então, a gente está aí fazendo comédia, vai fazer 15 anos esse ano, e estamos tentando fazer um Brasil um pouco melhor. Assim como vocês. Essa cena é hilária. Essa cena a gente Nada da kitnet, me vem um duplex desse dono. Vamos bater uma laje lá no meu apartamento. Vamos juntar nossos azulejos, negão. Olha, deixa eu bater uma roupa nesse tanquinho, meu bem. Sabe o que você podia fazer comigo e com a minha amiga aqui? Vem passar a massa do rejunte em nós. E esse pé direito é alto mesmo? Como é que é? É impressão, você tá tímido, filho. Que viga, hein? Pelo amor de Deus, você tem bíceps, tríceps, quadríceps, tem a quadrilha toda, meu bem. Você é perfeito, meu bem. E essa marmita? Tem vaga na mesa só por fora que eu tô vendo. Vem fazer uma quentinha aqui pra gente, meu bem. Vem cá, vamos juntar nosso geminado. Cuidado pra não escorregar na boca que eu deixei aqui. Ô, meu bem, não escorrega que eu me apaixono, hein? O que é tá tímido? Olha a tatuagem. Ô, vem dar uma tatuada aqui. Vem que eu sei que você quer, não faz essa carinha, não. Eu te descasco todo. Ô, garrafa de 2,5 litros, vou te falar uma. Aqui, já tô molhadinha aqui, meu bem. Escuta, Dom, quer ver meu tijolinho? Dá a vista. Muito legal essa cena. Deixa eu me lambuzar. Ótimo. Ô, Sheila, o diretor de vocês é daqui de Goiânia, não é? Pois é, menina. Victor Bittou, nosso grande diretor. Ele é diretor do grupo, mas ele também é ator, né? Então, ele começou como diretor do grupo, do espetáculo, mas depois, no nosso outro espetáculo, ele já entrou como ator. Ele fez a websérie com a gente como ator. Ele fez a série para TV, todas as temporadas como ator. E um grande goiano. A gente deve muito a Goiânia. Isso é verdade. Maravilha. Ana, Ana. Então, eu sou a banana aí de Goiânia. Estou na luta aí, já tem tempo. Eu diria que já tem 27 anos, só de Zabriskie e de pesquisa dentro também dessa coisa do teatro de máscara. E, enfim, faço parte aí do contexto do quadro cultural de Goiânia há muitos anos. E eu diria que sou uma pioneira aí nesse trabalho de palhaça, né? Mulher palhaça,
no Estado, eu acredito. Então, é isso, eu estou fazendo aí. Fiz vários cursos também, meu currículo é bacana, mas eu cheguei numa idade que, dentro do teatro, né, eu cheguei à conclusão que não é currículo, né, é um outro passo que está colocado aí em questão nesse momento. Então, por isso, e como eu vejo também o trabalho de palhaça, né, um trabalho que é uma máscara mínima, que a gente vai junto. Então, atualmente, eu estou enfatizando mais essa coisa, né, desse lado, a mulher, a mãe, né, a avó, a atriz, a faz tudo, como diz a Isabela aí, né, a office boya, entendeu? A pastora, porque eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas, né? Esse ofício é um ofício em que a gente é de tudo um pouco, inclusive estivadora, né? Porque é a gente também que carrega, é a gente que é marceneira, é a gente que é figurinista, e então o currículo nesse momento que eu tenho colocado é esse, né? E os trabalhos com a máscara de palhaça foi um trabalho que demorou anos, né, para ser construído, e com oficinas em vários lugares. Eu fiz oficina com a Tish Viana, com o Ézio, lá no Lume tive algumas vezes, com a Sue Morrison, com o Pepe, lá no Lume, o pessoal lá todo, né, fiz alguma coisa e, bom, enfim, hoje eu tento colocar, né, com organicidade, né, nas cenas, todo esse aprendizado, mas principalmente também tento colocar, e faço isso, sabe, assim, com bastante força, temas que sejam contemporâneos e que estejam dentro de um universo que é para todas as idades, mas com foco para a criança, que é uma outra coisa pioneira também, na minha opinião, aqui, não só aqui no Estado, mas eu acho que, de um modo geral, a coisa de trabalhar com foco no público, que é a criança, né, e os adultos também junto, porque elas não pegam um ônibus sozinhas, né, e tal, é algo que eu estou chamando de pioneiro, porque é tido como algo que é feito em princípio de carreira, né? Aí depois você cresce como atriz, como ator, e aí passa do teatro infantil, que não é um teatro que vai crescer, gente, é um teatro que é para o público infantil, né? Para um teatro adulto, entendeu? E eu não, eu fiquei lá, nesse teatro que é para o público infantil, que é uma coisa surpreendente e pioneiro nesse sentido. É para ele mesmo que eu trabalho. E é isso. É uma palhaça que a criança que assiste, todo mundo lembra da Ana Banana aqui em Goiânia, né? Chuca Mole também, um parceirão, né, Ana? Parceirão, gente, é uma dupla que... Juca Mole na Banana é uma dupla que teve uma época que a Alexandre falava, credo, Ana, mas todo mundo fica querendo levar a gente para casa, vamos fazer uns palhaços mais de pesquisa, né, mais contemporâneos, uma coisa mais, eu falei assim, como assim todo mundo quer levar a gente para casa? Ah, muito bonitinhos, muito fofinhos, todo mundo ama. Aí, meu, nossa, você está achando isso ruim, eu estou achando tão bom. Porque os anos foram passando, hoje ele já está de cabelos brancos também, né? Então, a gente realmente já percebe um lugar aí que é um lugar importante de ser ocupado e que, se a gente não ocupa, ficam só os trabalhos subprodutos televisivos, né? E que não trazem assuntos que são assuntos importantes de serem colocados para as crianças e os adultos, né, para a construção de um mundo melhor, como a Sheila falou. Eu queria perguntar para vocês, uma pergunta que a gente está fazendo pretende, né, fazer para todo mundo, assim, que a gente, nós tivemos dessa oportunidade, né, das lives. Na opinião de vocês identificam alguma peculiaridade do trabalho da mulher, assim,
se a gente consegue identificar quais são assim as dificuldades e também as belezas, né, de um trabalho feminino. Como vocês pensam sobre essa questão da criação, né, até das convivências interpessoais, assim? O que vocês acham? Você tem alguma peculiaridade? Bom, eu acho que uma grande peculiaridade do trabalho da mulher, não só no teatro, mas em qualquer área que ela atue, é que aquela nunca vai ser a única função dela. Então, a gente, por uma estrutura da sociedade que a gente tem, né, bem machista e tudo mais, então, assim, essa mulher que está ou no teatro, na TV, no cinema, no supermercado, trabalhando na casa de outra pessoa, fazendo uma faxina, o que quer que seja, essa mulher tem a casa dela para dar conta, tem os filhos dela, tem muitas vezes o marido dela, que acaba meio que virando um filho dela. Então, assim, a gente tem toda uma... Eu não, porque eu não sou casada, não tenho filho, não tomo conta de ninguém. Tomo conta das minhas plantas só. Mas a gente tem uma carga social que já é muito mais pesada. Então, eu acho que a gente, além dessa carga, aliás, por causa dessa carga, eu acho que a gente traz uma visão para o trabalho completamente global. E eu não estou dizendo que isso é uma vantagem, eu estou dizendo que isso é um modo de sobrevivência, isso é um modo... ela é mulher, ela faz muitas tarefas, ela faz tudo ao mesmo tempo. Na verdade, isso é uma tragédia. Porque a gente devia estar dividindo os trabalhos iguais, assim, com nossos parceiros, nossas parceiras, enfim. E aí, por um lado, agora eu vou falar um pouco da especificidade que eu acho da comédia. Tem muito esse papo, assim, de que, a mulher é engraçada, mulher sabe fazer rir, a gente acabou de ver que sabe. A gente acabou de ver que mulher é engraçada, que mulher tem senso de humor, que mulher é irônica, que mulher pode ser ácida, que mulher é inteligente. Porque, na real, a vida inteira a sociedade cobra da gente que a gente seja bela, recatada e do lar, como vocês falaram. Retomando esse belo meme. E a gente, na verdade... não tem obrigação nenhuma de cumprir essas expectativas. A gente tem a obrigação de fazer o que a gente ama, de botar no mundo aquilo que a gente quer botar com responsabilidade e fazer direito o que a gente se propõe a fazer, sem carregar expectativas que a sociedade coloca nas nossas costas. Então, eu acho que essa é a grande especificidade do trabalho da mulher, em qualquer área que seja. Até saber falar não, né? Assim, a gente vai criando uma certa dificuldade, né? Por esse padrão que é imposto, assim, da gente ser as mulheres maravilhas, né? A questão de não poder errar, né? Então, muito legal isso que você levantou. E você, Aninha? Você identifica? Pois então, me identifico muito com isso que ela falou, porque a carga de expectativas, eu diria, de papel de gênero, né, em cima da mulher, são muito pesadas. Eu não diria que sobre os homens também não seja, porque no sistema capitalista, essa sobrecarga ela está sobre todos os seres, né, sobre todos os cidadãos. A coisa de você ser bem-sucedido, de você, né, ter grana, de você... possuir as coisas, né, os bens materiais, acaba pressionando todo mundo. No entanto, há uma sobrecarga muito grande sobre o gênero, né, feminino, entendeu? Porque realmente essa história da gente ser super, e aí desculpa, mas aí eu vou entrar numa polêmica, né, da questão da palavra super, né? A gente tem que ser super em tudo. A gente tem que dar conta dessas multitarefas que a Sheila falou, e tem que dar conta da casa, né? Dos filhos, e do marido, e do trabalho, e ser profissional, e ser independente financeiramente. E não pode ser independente financeiramente, muito mais, assim, tipo, mais bem-sucedida do que, né, o homem.
Então, é um termômetro, é uma dose muito difícil da gente realmente equilibrar. E acaba que a gente fica meio descompensada, desequilibrada, enlouquecida, né? Triste, com variações de humor, né? Que temperam a comicidade das mulheres que se aventuram no palco com esse compromisso. Eu devo dizer que isso, de uma certa forma, voltando à pergunta aí mesmo, né, que você fez, esse aqui é um grande trunfo também que nós temos, é essa vivência, né, carregada de todas essas energias e de um desejo de questionar tudo isso. Então, é uma energia de rebeldia, e isso é excelente, né, para o humor, isso é excelente para a comicidade, né, de quem se propõe a fazer o humor. Eu acho que nós temos uma grande vantagem nesse sentido, que é justamente a gente fazer dessa sobrecarga, né, uma energia libertária, né, um desejo de se rebelar contra isso, deixar isso estampado de alguma forma, né, e, de fato, isso traz uma carga emocional, uma carga afetiva, uma carga humana muito forte para o corpo cômico da mulher, para o tema cômico que ela quer trazer. E no espetáculo de vocês isso fica muito claro. Quantas expectativas, né, que estão colocadas ali naquela mulher que vai sofrer aquela transformação, né, e ela vai ser bela, recatada lá, mas ela é um monstro, na verdade, porque não é você, né? E essa coisa toda que a gente tem que passar, quantas pressões morais e associadas com essa coisa religiosa e de recato, né, que são colocadas nas nossas fases, nos nossos ciclos de amadurecimento. E achei tão lindo aquilo, né, aquela cena maravilhosa, né, falando do nosso ciclo menstrual, né, que um dia deixa de existir. Então, olha só, aquilo que, de uma certa forma, era algo que, no determinado momento, nos causava constrangimento, né, parecia sujo, fedido, que não podia mostrar para ninguém, que não pode aparecer, amarra uma coisa aqui, amarra outra lá, aí, de repente, você não tem mais. Uai, e agora? Agora é a hora de descartá-la, então. Né? Porque tem isso. Nós, mulheres, temos as pressões de todas as formas, de todos os lados. Quando eu entrei na menopausa, né, me disseram, não conta para ninguém. Quando chegar em casa, não fala para o seu marido, deixa isso para lá. E quando eu saí do médico, né, eu tinha que passar no banco. E entrei no banco para resolver uma coisa com o gerente. Primeira coisa que eu falei sabia que eu estou na menopausa? E a mulher com isso. Era fundamental que eu, a partir daquele momento, eu já quebrasse uma barreira. Entendeu? Não, pera lá. Eu já tenho coisa demais em cima de mim a vida inteira. Agora, não. Vai ser hoje ou nunca. Pois é, eu estou na menopausa, mas eu não estou sentindo calores. Eu nem percebi que eu estava na menopausa. Você está sentindo alguma diferença? Porque eu ainda vou chegar em casa, vou contar para todo mundo lá de casa. Todo mundo agora vai ter que ser mais cuidado comigo, porque agora eu sou uma mulher no climatério, né? Eu devo estar desequilibrada e não sei. Então, eu estou na menopausa. E eu assim, para mim, fazia... E aí, já tinha um tempo que eu ficava assim, gente, será que eu já estou na menopausa? E lá no grupo, né? Lá no trabalho, nos abris, quando começava a fazer calor, aí eu me abanava, gente, espera lá, tá quente hoje? Tá quente. Eu tô desse jeito. Não, tá calor, tá mais de 30 graus, tá não sei quanto. É mesmo? Então ainda não é a menopausa, não, né? Então tá bom. Não, né? Porque tem tudo isso. Então tem essa fase aí, né? Do tabu em torno, né? Da gente se tornar mulher e a gente, né? Do primeiro ciclo e tal. E tem também o tabu de quem não vai mais menstruar. Né? Como é que é isso? Agora como fica? Ana Banana vai ter que fazer um espetáculo sobre isso, Ana. Gente, mas a Ana me deu uma ideia maravilhosa, assim, porque eu acho que quando eu entrar na menopausa, eu vou sair carregando uma faixa, assim, menopausa. Porque
Porque a gente... Não me incomode. Eu não sei como foi. Não me incomode. É tipo, estou livre. Não vou mais gastar dinheiro com OB, com mods, com sei lá o quê. Não vou mais ter cólica. Porque a gente... Então, eu não sei como foi com vocês, mas assim, comigo, quando eu menstruei pela primeira vez, teve aquela pequena comemoração discreta, assim. Contei para minha mãe, obviamente, que contou para o meu pai, que chegou em casa com flores. E aí ficou aquela comemoração meio tabu, mas ao mesmo tempo era um parabéns. Então era um rito de passagem. E aí eu acho que esse rito de passagem, que é a menopausa, eu acho que ela devia ser muito mais comemorada, gente, porque aí a gente, sabe, já tacou foda-se, já fez o que tinha que fazer de filho, se não queria ter filho, já tá maravilhoso, que daí não corre mais risco. Então, é uma outra etapa, assim, enfim, deve ter vários, né, todo mundo fala de muitos desconfortos, e o calor, e não sei o quê... Mas, assim, eu acho que deve ser uma bela de uma libertação. É isso aí. Pois olha só, mas a Ângela está dizendo aqui, né, que tem cobrança até nos sintomas da menopausa. Ou você tem e é normal, ou você não tem e não é normal. Olha só. Então, assim, todo mundo é muito... sapiente, todo mundo é muito entendido das coisas das mulheres, sabe? Assim, e aí, a vida inteira da gente é cobrada. Querem se meter até no ciclo, né? Nossas fases. Isso. Eu acho que isso é um trunfo que a gente tem no cômico, né? Na comédia, é a gente ter essa sacação de quebrar, de romper com isso daí, de questionar isso daí, entendeu? E de uma maneira que seja gostosa para a gente também, que ninguém quer, com tudo isso na vida inteira, a gente ainda vai fazer um trem que é para a gente sofrer lá no palco, né? Não, é para libertar. Então, eu acho que é um dia interessante, né? A câmera não está de espelho, aí eu vou mexer no cabelo, mesmo do contrário. Enfim. E essa coisa de ser super, hein, gente? Outro dia eu conversei numa outra live sobre isso, gerei uma polêmica, porque esse negócio da gente ser Mulher Maravilha, da gente ser super mulher, né, é também um peso muito grande. É uma cobrança que tem em cima da gente. Olha só que coisa mais subreptícia. Aí, somos elogiadas por sermos super, aí a gente tem que se encaixar dentro dessa expectativa. Entendeu? Multitarefa. Aí a gente tem que se encaixar por uma questão, como a própria Juliana disse, de sobrevivência. Né? Agora, mas é de sobrevivência, mas a gente vai morrendo cada dia um pouquinho, sabe? Por isso eu acho que isso é uma... Desculpa, Ana, eu acho que isso, na real, é uma armadilha, sabe? Muito bem construída, assim, pelos homens que dominam tudo. E ela é maravilhosa, ela cozinha muito bem, ao mesmo tempo ela é muito bonita, e ela limpa muito bem esse chão, e ela cuida tão bem dos meus filhos, e eles não têm ideia de onde fica um copo na porra da cozinha. Enquanto a gente vai caindo nisso, a gente perpetua esse ciclo horroroso. Então, eu não sei, assim, eu tenho feito para mim, que é isso também, eu não sou uma pessoa que automaticamente cairia nesse papel pela escolha de vida que eu fiz, assim, eu não sou casada, não tenho filho, então já não cairia nisso, mas assim, eu fico imaginando se eu fosse casada, tivesse filho, eu acho que eu tentaria fazer o exercício constante de, pera lá, o que disso aí é meu, o que disso aí é nosso, tem que ser resolvido por todos, tem que ser resolvido pela parceria, pelo casal, pelo trisal, por quem quer que seja. Porque eu acho que a gente nasceu educada a cumprir papéis. Exatamente. E é tão complexo, gente, que para quem está assistindo, por exemplo, a live hoje é Mulheres Cômicas. Vocês estão vendo como as cômicas, né, a gente que busca o prazer, o riso, a diversão, né, todas essas questões relacionadas ao riso, como isso tudo pega a gente, né, assim, e aí eu acho que o legal dessas lives é que a gente vai trocando muitas informações sobre esse ser mulher, né, e as várias facetas que esse único ser toma da gente. Uhum.
facetas muito complexas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada uma de vocês. E queria dizer para o público também, se quiser mandar perguntas, tá? Para as convidadas que a gente vai estar fazendo. Primeiro é para Sheila, depois eu pergunto para Ana. Sheila, você sente diferença quando você está no palco, do riso que vem da mulher e do riso que vem do homem, em relação à comédia feminina, né, feita pela mulher? Você sente essa diferença? Eu acho que às vezes, eu acho que não é uma regra, depende do contexto, depende do que está se fazendo no palco, depende de qual é a composição da plateia. Mas, assim, com o espetáculo das Olívias, nosso primeiro espetáculo, que era um espetáculo de esquetes, era um espetáculo que foi muitos anos em cartaz, a gente ia mudando ele sempre, então a gente conseguiu experimentar muita coisa. Tinha muito, assim, um riso de reconhecimento das mulheres, que era aquela coisa, ai, meu, nossa, não acredito que ela tá falando sobre isso, é exatamente isso que eu sinto, e não sei o quê. Então tinha esse tipo de riso. E o cara, o namorado, o marido que estava sentado do lado dela, era um riso de... Então é isso! Uma compreensão, que parecia que alguma coisa naquele momento encaixava, que fazia ele entender melhor a mulher, a irmã, a mãe, ou seja, as mulheres com quem ele convive. Mas eu acho que isso também não é uma regra, não. Isso a gente viu em alguns momentos. Mas assim, de novo, eu tento despir um pouco a gente desses papéis, assim, tanto nós como artistas, como também a plateia, porque a gente, quando as Olívias começaram, a gente falava muito, e se falava muito, porque a gente, assim, naquela época, a gente era um dos poucos grupos formados, eu não vou nem dizer só por mulheres, porque sempre teve o Vitor, mas só por mulheres no palco, que a gente conhecia. Então, assim, a gente conhecia poucos grupos no Brasil com essas características. Então, sempre quando iam falar com a gente, falavam muito de humor feminino. Como é que é esse humor feminino? Aí na época, a gente respondia, falava, porque a gente é mulher mesmo. A gente fala da nossa vida, a gente calhou da gente ser mulher, mas assim, a gente faz humor para todo mundo, né? Para todo mundo dar risada. Mas hoje em dia, eu fico pensando assim, alguém pergunta para o homem como é que é esse humor masculino? Porque, na real, o que as pessoas estão dizendo é que humor feito por homens é humor. Agora, humor feito por mulheres é humor feminino. Então, essa compreensão ela é relativamente recente. Então, eu fico tentando quebrar essas pedras de gelo, assim. Então, quando alguém fala para mim humor feminino, eu falo, como é que é humor feminino? É falar sobre assuntos femininos? O que seria um assunto feminino? O que é um assunto masculino? Porque, tá bom, menstruação é um assunto feminino. Feminino porque é uma característica do corpo da mulher. Então, se eu falar, sei lá, de alguma coisa relativa ao corpo do homem, não é uma graça que pode ser entendida, compreendida ou feita por uma mulher. A gente viu agora no espetáculo do Rita de Chico que não. Que não, né? Justamente sim, pode ser feita por uma mulher. Então, eu fico tentando quebrar essas divisões, porque eu acho que essas divisões, elas não são naturais, elas são culturalmente aprendidas, impostas e perpetuadas. Então, o que eu tento hoje em dia, principalmente, todo mundo é gente. A graça, ela é humana. E aí, o que a gente faz a partir disso? A graça é humana e é pedagógica, né? O riso, ele é didático, né? Ele tem uma potência de ensinar. Ana Banana está passando aí com o Juca Mole. Olha que fofura. Ana. Oi. Eu queria saber, assim, em relação a essa dupla, né? Com o Juca, com o Alexandre, que já dura tanto tempo aí. Como foi, assim, na sua história como atriz e palhaça? Como é que foi assumir um papel? Eu não sei nem se eu posso falar isso, tá, Ana? Mas é porque, assim,
você tem características que nos remetem, naquela perspectiva Branco e Augusto, te remete ao Augusto, né, na dupla com o Juca. Pelo menos as coisas que eu vi, né, ele te corrige, né? Como é que é assumir esse lugar de protagonismo ao longo da sua carreira, né? Bom, então, na verdade, essa coisa do Augusto e Branco, né? Branco e Augusto, ela é mais uma coisa do circo, do palhaço europeu. No Brasil, a coisa não aconteceu muito bem assim, né? O nosso circo, quando ele surgiu, né, era o teatro que as pessoas assistiam, na verdade, né, nas suas cidades, porque não tinham acesso ao teatro. Não tinha teatro em toda a cidade, até hoje não tem teatro em toda a cidade, né? Então, eu diria que na dupla Juca Mole e Ana Banana, o que é legal é que a gente transita nas humanidades, né, desses dois gêneros, né, de uma maneira que tem hora que a Ana Banana é que está sendo o Branco e o Juca Mole está sendo o Augusto. Tem hora que a coisa se inverte. E o que é interessante, dentro desse contexto, né, dessas rebeldias feministas, né, que a gente está comentando, é que o que é o feminismo, né? O que é a luta por quebrar essas barreiras de todas essas expectativas de papel de gênero que são colocadas sobre a mulher, que são tão pesadas, né? E algumas também são pesadas para os homens dentro de um contexto de ter que ser o provedor, quando, na verdade, a coisa não é assim mais, desde, né, sei lá, final do século XIX, a era industrial e tudo, já tirou a mulher ali de dentro de casa que para ir atrás de sustento, que era uma coisa necessária, né? Só que ela continuou com as funções domésticas acumuladas, além do trabalho mal remunerado, menos remunerado do que o do homem, né? Então, o interessante é que a gente perceba que o que nós mulheres estamos buscando na nossa luta é a equanimidade, é a igualdade dos gêneros nas suas responsabilidades, certo? Ninguém está aqui querendo ganhar mais do que o homem, sabe? Tipo aquela coisa de trocar de lugar com o homem. Não, a gente não está propondo isso. O feminismo não é isso. O machismo é, sim, deixar a mulher para baixo, é pisar em cima, é ser melhor do que ela, né? É eu não sair do meu lugar de provedor e, portanto, de dono, né? de dominador nessa relação. Mas o feminismo não é para mudar e ir para o lugar do homem, não. O feminismo é justamente para buscar esse equilíbrio, é para buscar essa igualdade. E igualdade em todos os sentidos, não só nos direitos sociais, né, que inclui essa questão salarial, que nem todo mundo tem salário, vamos combinar, então, essa coisa ela se dá no outro nível, de outra forma, né? Mas também na questão das responsabilidades, no que se assume junto, né? E, enfim, essa coisa de a Mole e a Ana Banana nos permite, na dupla, né, mostrar essa coisa, né, que a gente vem construindo na sociedade. E a gente trabalha isso nessa, por exemplo, cena que está aí, de um espetáculo que se propõe ser romântico, né? Todo bonitinho, romântico, aí é inspirado numa música que fala do ratinho que quer casar, todo poético e tal, tererê. A gente dá uma desconstruída nisso daí, e a Ana Banana vem, né, com personagens que, de repente, não aceitam a proposta do jeito que está colocada. Então, o fato de ser nessa dupla, a gente ter, né, essa coisa de transitar entre Augusto e Branco, os dois, dependendo do tema, dependendo da história, faz com que as pessoas da plateia se identifiquem muito com essa dupla, ou porque são dois irmãos, e em casa sempre tem essas disputas entre irmãos, né? Ou são um casal, aí um casal pode se projetar e pode se ver nessa dupla, né? E aí vai, sabe?
Então, na verdade, essa transição, ela traz a humanidade dessas duas pessoas que vão junto, né, com a máscara mínima e, de uma certa forma, refletem comportamentos que são comportamentos sociais. E isso é muito interessante, a gente gosta muito de fazer isso, porque a gente vai quebrando paradigmas, assim, de uma maneira bem engraçada, tem humor, né, e aparentemente suave, mas a gente acaba pegando em alguns pontos que são bem terríveis, né, do ser humano na nossa sociedade capitalista. A Maria Ângela comentou aí também que o jogo do palhaço também são essas relações de poder, né? E aí é natural que a gente vá passeando por esses lugares. Eu vou engatar também, Ana, para te fazer a próxima pergunta, dentro de tudo que você falou aí, sobre os feminismos, né? Sobre essa importância da gente também mesclar esses lugares de poder. E aí eu queria te perguntar sobre as mulheres artistas, assim. O que você, com 59 anos, tão importante, assim, na trajetória da história da cidade de Goiânia, como palhaça, como mulher artista, o quanto você é renomada, assim, né? Acho que Goiânia inteira te conhece, muitos outros lugares do Brasil, esse pioneirismo, né? O que você acredita que a mulher que quer se assumir artista, o que ela vai encontrar ao longo do caminho, assim, dentro da sua trajetória aí, desses tantos anos de carreira e na cena? Ela vai encontrar uma luta dobrada, né? Porque já nasceu mulher, entendeu? E ainda resolve ser artista, né? Eu tive muitas dificuldades de me afirmar como artista, porque, além de tudo, eu tinha que ser uma mulher que dava conta das coisas, né? Uma mulher independente financeiramente. Impossível ser independente financeiramente sendo artista, né, gente? Vamos combinar, certo? Mas, olha só, eu fiz esse feito porque me acumulei demais de tarefas, de obrigações, múltiplos empregos para sustentar a carreira de artista, né? E outra, a opção por artista, eu diria para vocês, bom, aqui em Goiânia, na época que eu resolvi, vai ser isso, né? Pronto, acabou. Na verdade, não foi muito fácil. Começo dos Abris, por exemplo, eu fui, inclusive, que era um café-teatro, onde aconteciam espetáculos de vários artistas, né, e tal, além dos que eu produzia, e eu fui denunciada como dona de uma casa de cafetinagem, né, assim, de garotos e garotas de programa, certo? Então, eu sofri, na época, eu tive que responder inquérito, como cafetina, né? Eu tive que receber durante um mês a fiscalização, né, do secretário, eu não sei se secretaria, de um órgão de posturas, costumes e moral que existia na época, sabe? Porque, por incrível que possa parecer, a geração que me originou, né, que me concebeu, em Goiânia, e acredito em outros lugares também, mas aqui em Goiânia muito forte, né, tinha muito arraigado em si que mulher que faz teatro é puta e homem que faz teatro é viado, entendeu? Isso era uma coisa muito clara, tão clara ao ponto de eu ter que responder inquérito como, né, como cafetina, como dona de uma casa de garotos e garotas de programa. Então, foi uma dificuldade muito grande para começar pela questão do moralismo, que é muito forte, né, no nosso estado, sempre foi, vocês sabem, né? Mas, depois, essa expectativa, né, sobre a mulher ser aquela que dá conta de tudo, a multitarefa, né, e tal, tererê. Olha só, eu achava, e isso é uma coisa que a gente já incute na gente, né,
que eu tinha que dar conta mesmo, porque, além de tudo, eu queria ser artista, então, para ninguém falar que eu era uma irresponsável, que era uma porra louca, que não sei o que tem, eu tinha que dar conta de cobrança. Para ter respeito, né? Porque tinha feito essa escolha, eu realmente tive um excesso, uma carga excessiva de trabalho, né? E meu sonho era ter 5 filhos, com tudo isso, entendeu? Não dei conta de 4, sabe? E eu falo só, né? Porque não deu tempo, sabe? O útero não aguentou tanta labuta, né? Porque a vontade que eu tinha era de ter inteirado uma ninhada de 5. Não deu, olha só, é uma das frustrações que eu tenho, você tem uma noção? E aí, o que é que acontece? Foi muito difícil, e eu diria para vocês que, para aquelas que querem ser artistas, pensem que é uma escolha de vida muito sofrida, com todas as alegrias, né, que a gente tem na realização de um trabalho, né, em que a gente está se expressando, falando o que pensa do mundo, quebrando, né, tabus, quebrando paradigmas, mas, ao mesmo tempo, em termos assim, financeiros, é totalmente frustrante, né, e muito difícil. Eu mantenho toda essa beleza de tererê, esse desejo de viver, e falo, nossa, que legal, porque eu acho que toda mulher também tem um pouco de louca, né? E eu sou um pouco desvairada, porque era já para eu ter desistido há mais tempo. Agora, nem desistiu, Ana. Eu penso assim, meu Deus, agora não sou eu que estou desistindo, estão matando a gente, né? Vírus. Aí eu penso, tá vendo por que eu não desisti antes? Que aí eu saía por cima, né? Eu saía no auge da carreira, pronto, acabou. Não, agora eu estou aqui, meu Deus, e agora o que eu faço? Para quem que foi que eu inventei isso? Não desmotivem mulheres que querem ser artistas, apesar de tudo. E aí, vamos, Sheila, eu vou te fazer a mesma pergunta, para a gente também ver esses outros lados, né? Você já contou aí que você não tem filhos, e também está num outro cenário, né? Que não é o Centro-Oeste, numa outra experiência dentro da comunidade. E aí, o que você teria para dizer para as mulheres que querem se assumir artista e, principalmente, para as mulheres cômicas? Bom, eu acho que, de novo, vou dizer uma coisa que eu diria para uma mulher artista, como que eu diria para uma mulher de qualquer outra profissão. Estude. Tenha uma formação, não precisa ser uma formação, você não precisa necessariamente fazer uma escola de teatro, mas estude, aprenda, vá atrás daquilo que te interessa, para se desenvolver, para formar um balaio de coisas, que são essas coisas que vão te sustentar, como artista e financeiramente. Então, primeiro, estude. Segundo, acho que como a Ana falou muito bem, e eu fiquei chocada com essa informação dela de ter que responder como dona de casa de tolerância. Como ela bem falou, ser artista necessariamente coloca a gente numa posição de resistência. E eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, mas assim, principalmente no Brasil, e principalmente ainda no Brasil de hoje. Em que a arte não é vista como necessidade. Aí eu vou falar uma coisa bem clichê, mas é que eu acho que a gente está no momento de falar isso, né? Quantos de nós estaríamos sobrevivendo à quarentena, as poucas pessoas que ainda estão levando a sério, né? Quantos de nós estaríamos sobrevivendo sem a arte? Quantos de nós estaríamos sobrevivendo sem um filme, uma série, uma música, todas as lives dos artistas, esse projeto que vocês estão fazendo? Então, assim, a gente é extremamente necessário, mas a gente não é encarado como necessário. Então, isso nos coloca de saída numa posição de resistência. O que é muito desanimador, mas, ao mesmo tempo, a gente vem de um legado milenar. A gente ali, desde a Grécia Antiga,
persiste. A gente é tipo rato, a gente não vai morrer. Você mata um aqui, nasce 5 ali. E é isso que me faz ir para frente, sabe? Eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhas, os artistas do Brasil não estão sozinhos, tem muita gente que precisa da gente, tem muita gente que nos apoia, tem muita gente que torce para que a arte floresça, se multiplique, se espalhe, se misture, que é justamente isso que vocês estão fazendo aqui. Então, eu diria que, assim, é uma vida difícil, como também é uma vida difícil ser bancário, como é uma vida difícil ser um monte de coisa, e ainda mais hoje em dia que as profissões estão mudando, muitas profissões vão deixar de existir. Eu também me preocupo se a nossa profissão de artista, como ela vai ser afetada pelas tecnologias, então, né, o cinema produzindo atores artificialmente, emoções artificialmente, mas o teatro, que é a nossa casa, né, de todas nós, não tem como morrer, porque você junta uma pessoa e 3 aqui, querendo ouvir o que essa aqui tem para dizer, já se fez um teatro, já se fez uma semi-arena. Então, a gente está junto, galera. A gente vai para frente. Então, enquanto tiver alguém para ouvir o que a gente tem para dizer, a gente vai dizer. Continuaremos existindo, resistindo e aparecendo. Demais. A Maria Ângela fez uma pergunta aqui, enquanto eu estava falando. Se o Zabriskie Café Teatro fosse conduzido por homem, será que teria havido essa acusação que houve, né, contra mim? Certamente que não. Certamente que não. Né? Isso não tem dúvida nenhuma. É bem verdade que isso foi há muito tempo atrás, mas as coisas não mudaram muito. Elas mudaram um pouco dentro das bolhas que a gente vive, né? Mas a sociedade, para vocês verem, ainda hoje, né, quer uma mulher bela, recatada e do lar. Portanto, uma que abre um café teatro, né? E que fica lá mostrando mulheres, homens no palco, só pode ser, né, sacanagem, entendeu? Então, em Goiânia tem muito isso, a própria Jump também, né, da Regina Perry, também sofreu muitas represálias, mas eu, né, não lembro, assim, de donos de boates, né, sofrerem as mesmas represálias que ela, e lá dentro quem é que sabe o que está acontecendo? Então, assim, as mulheres realmente pioneiras no estado de Goiás, elas sofreram um pouquinho essa coisa, né? Se está no ramo artístico, né? Se tem viadagem, se tem putaria, então, né? Tem que ir lá e combater. Então, essa é a resposta que eu dou aí para Maria Ângela, né? E tem gente perguntando aqui, Isabela, sobre o espetáculo. Qual o motivo do uso do espanhol em Pastrana? Peraí, tem mais uma pergunta para você, Ana. Tem mais pergunta, tem mais uma pergunta. Estou preocupada com o que você está fazendo. Tadinho dele. A gente está aprendendo o papel, mas a gente vai, quem perguntou, a gente vai responder no finalzinho. Aí, qualquer coisa, eu te mando a pergunta, Isabelita. Tá, vamos lá. A gente está com 1 minuto, né? Quanto tempo que a gente tem? Então, a gente está 58 minutos, não vai cair. Mas aí a gente tem a última pergunta, a gente tem as perguntas do público, aí a gente está indo para as considerações finais. Também gente, é tanto assunto, senão a gente fica aqui até amanhã. Tem muito papo. É ótimo, né? Porque a gente está isolado, quando encontra a gente quer ficar falando, né? Eu estou curiosa para saber como é que é o processo criativo das Olívias. Vocês que vocês constroem esse risível aí para gente. Então, esse processo ele muda de acordo com o tempo, com o passar dos anos e com o que a gente está fazendo. Então, a gente começou lá em 2004, 2005, na Escola de Arte Dramática,
A gente simplesmente se enfiava numa sala de ensaio e improvisava cenas. Improvisava, vamos fazer uma cena sobre isso, vamos fazer uma cena sobre aquilo, vamos fazer uma cena com esse título, e aí começa pelo título. Então a gente fez muita coisa. A gente chegou nas loucuras de, depois que a gente já estava em cartaz, continuava ensaiando e criava uma cena de tarde para apresentar à noite. É uma coisa que depois de véia a gente meio que não fez mais. Mas isso era uma coisa. E depois, quando a gente começou a fazer projetos audiovisuais, a coisa mudou um pouco. Então, a gente já tinha que trabalhar com um roteiro. Não que a gente não tivesse um roteiro antes, a gente tinha um texto. Começava improvisando, aquilo virava texto em algum momento. Mas quando a gente começou a envolver trabalho de pessoas que eram de outras áreas que não o teatro, então tinha um câmera, ia ter um diretor que não era um ator. Quando a gente começou a trabalhar com produção, que era com gente que precisava saber o que ia acontecer, figurinistas e blá, 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 o nosso processo era outro. Então, para a websérie, que foi o primeiro trabalho fora do teatro que a gente fez, a gente pegou lá, quanto dinheiro a gente tem? X. Quantas cenas a gente pode produzir? Y. Vamos em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Beleza, então vamos escrever cena para isso, 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 isso. Foi assim. Quando a gente foi fazer série para TV, que aí já era numa outra proporção, a gente começou a escrever por locação também, mas, eu vou ter que ir num restaurante, quantas cenas de restaurante eu tenho que filmar? Tem que filmar 10 cenas de restaurante, escreve 10 cenas de restaurante, escreve 10 cenas de dentista, escreve não sei quantas cenas de não sei onde, e depois vai montando tudo no quebra-cabeça. Tem outro modo também, que é quando a gente vai fazer evento corporativo, que é uma coisa que a gente faz bastante também. Aí é outra coisa, a gente parte de um briefing, de um cliente, que aí isso a gente se reunia fisicamente para fazer isso. Hoje em dia a gente faz isso por Google Docs, Google Drive, quer dizer, que mudou, né? Então começa lá, alguém monta uma estrutura, aí todo mundo vai mexendo, você decora, ensaia sozinho, se reúne no caminho para o evento, se for em outra cidade, melhor ainda, que a gente vai ensaiando na van, chega lá e faz o negócio, que é um negócio que depois, 1 hora depois, a gente vai jogar fora. Então, são jeitos diferentes de criar para meios diferentes e por produto, serviço diferente. Uma coisa é a nossa criação artística, outra coisa é a nossa criação artística a serviço de uma empresa por um momento. Então, varia muito, gente, varia muito. Legal. E agora, assim, na pandemia, vocês estão tendo algumas atividades? Estão preparando? Nossa atividade está sendo ser bem pessimista. A gente não está conseguindo fazer um movimento assim como vocês. Eu não sei se é uma coisa geracional, mas a gente está com muitas dúvidas, assim, de qual é o nosso papel e como a gente vai se movimentar nesse novo momento. Porque até pelo fato da gente não saber quanto tempo vai durar esse novo momento, a gente, no fundo, a gente está louca para voltar ao teatro, pessoalmente, como tudo era antes e tal, mas a gente meio que sabe que isso não vai acontecer tão cedo. Então, eu acho que a gente ainda está um pouco naquela fase de negação, sabe? De, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer mesmo um espetáculo online. E ter visto vocês, hoje eu já tinha visto outras coisas online, claro, mas, assim, é importante ver outras iniciativas e outras iniciativas cômicas nesse esquema agora de gravar previamente sem plateia. Eu acho que o que me dá mais medo, assim, é fazer sem plateia, porque vocês sabem, né? Eu até perguntei para vocês antes, como é fazer sem plateia, gente? Porque, assim, a gente precisa do retorno ao vivo das pessoas, então... Sim, eu acho que a Ana, ela tem feito com os Zabriskie ao vivo, né, que é diferente do que a gente fez, né, a gente gravou, e você pode falar um pouquinho sobre isso, Ana, fazer sem público ao vivo? Então, não é sem público, nós, como a Sheila, né, nós passamos um bom tempo, assim, perdidos, sabe, tipo... Uhum. Como que acontece isso sem público, né? Porque, por exemplo, quando vocês fizeram a pergunta assim,
sente a diferença entre o riso, né, do homem e da mulher na plateia, quando, né, está lidando com alguma temática no palco, né, que tem a ver com a mulher especificamente, né? Como é que você faz isso sem público, sem a presença dele, sem a reação desse público? Como é que você sente se houve alguma diferença, né? Os nossos espetáculos sempre foram muito interativos. Então, pensa, a gente ficou completamente assim, tipo, não tem mais jeito de fazer, né? Porque a gente precisa muito dessa interatividade. Tem título nosso, inclusive, que o fim pode mudar. Se a plateia resolver que não é daquele jeito que é para terminar, a gente faz a cena do jeito que ela escolhe. Então, assim, a gente pensou, é impossível fazer uma adaptação, fazer uma coisa de migrar para um lugar que, inclusive, foi um lugar, né, esse lugar, internet, rede social e tal, sempre fiz um discurso muito contra, né? Nós somos muito pelo encontro presencial, aquela coisa assim, teatro na verdade, um momento de encontro. E aí, como é que vai ser se a gente faz isso, né, pela internet? Né? E aí, assim, tudo que a gente criticou, de repente, a gente teve que dar uma respirada, tipo, não, vamos ver como é que a gente consegue. Se a gente tiver uma ideia legal, que a gente consiga, né, trazer para esse lugar, para essa nuvem, sem a gente se perder nela, né? Tudo bem. Agora, se a gente não encontrar uma forma, aí não vamos fazer. Vamos esperar tudo voltar e tal, tererê. Só que aí a gente foi conversando, a gente foi estudando, né? Foi assistindo muitas coisas e ficando muito frustrado com muita coisa, assim, tipo, nossa, não dá, até que a gente chegou num denominador, num ponto em que a gente viu que havia uma possibilidade. Inclusive, assistindo o trabalho de colegas, sabe, que nos ajudaram muito a perceber as possibilidades de estar com o público ali no ao vivo, né? Então, nós escolhemos essa maneira de fazer, que pela plataforma Zoom, uma sala fechada. As pessoas têm que acessar um ingresso no nosso site, e aí elas vão estar ali junto conosco. E não é uma coisa fácil, mas a gente está conseguindo um prazer nesse encontro, sabe? E isso está garantindo com que a gente dê continuidade para esse trabalho. E também porque a gente precisava de dinheiro, e nós tínhamos projetos aprovados pelo Fundo Estadual de Arte e Cultura, como vocês, e a gente estava adoecendo, a gente estava precisando de dinheiro para comprar remédio, para pagar consulta, e a gente estava sem dinheiro, então olha, vamos ter uma ideia brilhante logo, porque a gente precisa de acessar esse programa. E aí, adoecemos mesmo, sabe, de estresse, de medo de fazer, e só que assim, tanto que a primeira apresentação que a gente fez, sabe, na hora que eu vi aquelas pessoas pipocando nas janelinhas, pá, e que eu identifiquei pessoas do público, adultos que seguem a gente desde criança, pra vocês terem uma noção. Porque, né, já tem muito tempo que a gente faz, então já tem adulto que segue a gente até hoje, que traz os filhos, né? Quando eu vi os meninos, gente, sabe, eu quase não dei conta de fazer o espetáculo, de emoção, eu comecei a chorar, e não dava conta, né, de falar. Aí precisou de dar o tempo para eu poder começar. E aí foi muito gostoso, porque a gente está fazendo de um jeito que a gente realmente vai lá na casa da pessoa. Vocês aí estão comendo essa pipoca? Fulano, e você? Agora me fala isso. E tal. Faz interação, né? A gente continua, a gente conseguiu um ponto de interação que as crianças e a família está ficando muito ligada, porque há pouco conteúdo nessa pandemia, há pouco conteúdo de lives, né, ao vivo para as crianças, tem muita coisa, né, para adulto. Então, as famílias estão mandando um retorno para a gente, assim, tipo, nossa, que ótimo que vocês estão fazendo isso para as crianças, que não tem, né? Então, assim, essa interatividade está rolando, está sendo muito legal.
E algumas situações que aconteciam nos espetáculos, do tipo assim, um jogo, uma brincadeira, né? O que é o que é? Que sustenta a mulher a vida inteira, né? E que na plateia tem uma criança respondendo, é o marido! E a mãe ficava puta, e falava, o que é isso, menino? Quem que te ensinou isso? É o que paga? Eu falei, entendeu? Umas situações assim, esperando o conflito familiar terminar para poder continuar a cena. Isso então, também é papel da arte, né, Ana? Claro, provocar as manifestações, então... Tem que provocar. E aí, no Zoom, nessa coisa ao vivo, e que não fica gravado, né, nas redes sociais, então, se a pessoa não assistir, ela perde. E aí ela quer vir no outro dia, porque ela não deu conta de assistir nesse. Então, cria um compromisso que se assemelha um pouco com o ritual que a gente tem quando a gente se encontra no teatro. Então, isso deu um certo alento para nós, que é um caminho bacana, com todas as incertezas que podem haver de uma energia cair, mas no teatro também cai, né? Da internet, de quem está recebendo não ser tão boa, né? De você ter uma pane no seu sistema não funcionar. Mas a gente já começa dizendo, olha, gente, que legal vocês estão aqui, isso não é teatro, viu? Teatro é quando vocês puderem ir. Com isolamento. A gente não pode deixar de reeducar nesse sentido, né? De reforçar que, assim, é um momento em que a gente tem a pretensão de voltar, porque a falta do público, e aí gravando também os espetáculos, da reação, da coisa efêmera que acontece, você tem a resposta na hora, se deu certo, deu, se não deu, paciência. O gravar muda, né, esse sistema. Então, reforçar para o público que é uma fase. A gente vai voltar para os palcos, ocupar os teatros e o público continue frequentando. Precisa de ter claro, né? Precisa de ter claro, porque, na verdade, quem nunca vai ao teatro, se assiste uma coisa assim, vai pensar, nossa, isso que é teatro? Ah, mas parece um cineminha mal feito, né? Sabe, assim? É muito frustrante. E o trabalho o trabalho que vocês fizeram com esse espetáculo, sabe? O jeito que vocês gravaram. Gente, eu fiquei fascinada, porque não tem isso, sabe? Tá lindo o espetáculo, sabe? Com uma qualidade técnica, uma imagem maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de ver essa outra experiência que vocês estão propondo, que ficou muito legal. E tem aquela coisa, né? Muito claro que é um palco, entendeu? Uhum. E tem uma intimidade com a câmera muito legal, uma intimidade com a câmera ali, que de uma certa forma, né, também é bacana. Eu gostei muito do que vocês fizeram, eu fiquei emocionada. E acho que somos todos heróis da resistência, heroínas da resistência, certo? Gente, aí, nem sempre tem só mulheres, né, Radara? Não, estou falando a gente, né, aqui nessa live. Heroína da resistência. E do teatro, artista da resistência, né? Com certeza. Gente, eu vou encaminhando um pouquinho, a gente está com 1h13 de live, e aí vou passar para algumas perguntas do público. Vou pedir para a gente ser um pouquinho breve nas respostas, para a gente não ultrapassar tanto, né? E porque, assim, como a gente tem ficado muito online, é um período de pandemia, nós também ficamos cansadas, né? E as pessoas que estão em casa das redes, né? Na tela. E aí só para a gente não estender tanto, porque é muito assunto. Então, teve a pergunta eu não lembro o nome, não apareceu aqui, a Anitta Coelho falando que adorou as Pandoras, somos todas Pandora, gente falando que já tinha visto o espetáculo. Aí teve alguém que perguntou, eu estou sem acesso aqui à pergunta, mas sobre a Pastrana, sobre por que o áudio é em espanhol. Aí acho que a Isabelinha podia falar rapidinho sobre essa questão, e aí tem uma pergunta para a Ana também, e aí a gente passa para as considerações finais, para a gente poder ir encaminhando para o finalzinho, para as despedidas. Pode ser? Isabelita, então, você... Vou responder rapidinho, que
a Monga, a Barraca da Monga, o espanhol é uma língua muito dramática, né? Então, a Barraca da Monga tinha um portunhol também, acho que eu assisti também, assim, um portunhol e tal. E aí tem essa sonoridade do espanhol que eu gostava. A Caixa estreou na Argentina também, e aí eu fiz em espanhol para essa estreia, foi uma cantora que chama Patrícia Ordaz, que era mexicana como a Júlia, né? Então, foi esse motivo, assim, e de achar que, né, assim, da sonoridade mesmo. Só esse motivo, alguns motivos. João Vitor, que perguntou. Bom, Maria Ângela também falou que está com saudade dos palcos. O pessoal está dando risada. E aí teve uma pergunta aqui do Fabrício para as duas, que eu vou ler aqui. Principalmente artistas do palco e da comédia. O assédio sobre a figura feminina, principalmente pelo paradoxo de liberdade/sexualização. O sexo é uma isca para o aprisionamento dentro do capital, tanto a negação como a supervalorização, e ligam isso à liberdade e se confunde as coisas. Passar a imagem de uma arte prostituída é um dos golpes desse sistema. Não veio a pergunta. Mas já foi um belo de um enunciado. Já foi uma bela colocação. Mas não eu acho que talvez para vocês falarem um pouquinho sobre essa questão dessa figura da sexualização com a liberdade e isso dentro da comicidade, né? Eu acho que, de maneira geral, as pessoas tendem a sociedade, né? Homens e mulheres, mas quem mandou até agora foram os homens, tendem a relacionar mulheres que são consideradas bonitas por um determinado momento, né? Porque beleza é aquela coisa que tem seu lugar no tempo e no espaço. Então, uma mulher que é considerada bonita e atraente, sei lá o quê, muitas vezes ela pode não ser considerada engraçada. Eu estou falando da coisa mais rasa que me vem à cabeça, assim, que é relacionar a beleza da mulher a uma falta de graça. Que eu acho que também é uma coisa que a gente também tem que lutar contra, primeiro porque existem trocentos mil tipos de beleza, a gente não tem, né, a gente está em 2020, não dá mais para ter padrão, todo mundo é bonito, corpos diferentes são bonitos e tal, então acho que a gente tem que também superar essa questão, e alguém que a gente acha bonito, atraente, a gente não pode aprisionar essa pessoa na nossa expectativa de, sei lá, o que seja a nossa fantasia. Essa pessoa é livre para ser engraçada, para ser... para viver a sexualidade dela da maneira que ela quer. E eu acho que uma coisa não tem relação com a outra. Eu acho que a gente pode, quando a gente quiser, usar este assunto para fazer graça. Mas colocar as pessoas em caixinha é o que a gente tem feito até hoje e acho que já dá para superar. Sei. Vamos abrir essas caixinhas. A caixa de Pandora. Justamente. Pois é. Randa, então, você tá sem som. Você tá sem som, Randa. Agora foi. Porque depois o Fabrício colocou aqui a pergunta, que é com relação a perguntar se já sofreu assédio, né, dentro dessa relação da comicidade. E aí passo para a Ana responder também. Essa pergunta, se a gente já sofreu assédio, é quase um sim para todo mundo, né? O fato da gente não ter que responder já é muito grave. Com certeza. E aí passo para a Ana também para fechar, né? Eu acho que o pior assédio que artistas, nós mulheres artistas, e os artistas de um modo geral, né, recebem, principalmente hoje, essa total falta de respeito, né, no que diz respeito às leis de políticas públicas culturais que não estão sendo respeitadas no nosso estado, no país, essa retirada total dos direitos já adquiridos dos artistas,
sem contar que também a sociedade toda está perdendo, mas o primeiro lugar em que houve um assédio destrutivo, que degenera a imagem, né, que rouba a dignidade, entenderam? É realmente, né, nesse setor artístico e cultural. Está um absurdo, é um assédio destrutivo, nocivo, tóxico, que vem acontecendo com os artistas desde a ascensão, né, desse poder corrupto, sabe, medíocre e extrema-direita, autoritário. Isso que eu chamo de um grande e enorme, inaceitável assédio contra, né, artistas, sejam eles homens ou mulheres. Esse assédio é que é algo inaceitável, porque ele é um assédio, ele é uma violência contra a nossa dignidade, né, a nossa imagem, a nossa importância dentro da sociedade, e ele reflete uma coisa que eu digo sexual, na medida em que a gente fala de um sexo doentio, sabe? De uma coisa de relação de poder que esmaga o outro, sabe? É bem uma coisa assim de uma direita fascista acabar com a arte e a cultura para dominar, certo? Arrasar com a educação, né? Não cuidar da saúde de forma alguma, deixar as pessoas morrerem, serem mais de 100 mil e 130 mil mortos numa situação como essa, em que o país, a população tinha que estar sendo protegida. Então, eu acho que o pior assédio é esse que nós estamos presenciando, vivendo na pele, né? E os artistas têm sofrido bastante com isso, que é como se a gente tivesse que deixar de existir. E é isso que tem acontecido com muitos artistas, né? E com muitas áreas aí da cultura, que realmente vão murchar ao ponto de ter que dar um tempo e não existir por um tempo, porque realmente está uma coisa que a gente não tem por onde, né? Por onde parece que a gente está impotente, e isso dá um desalento muito grande. Então, eu acho que nesse momento esse aqui é o pior assédio, e que a gente precisava, né, de achar um jeito de resistir de uma maneira mais eloquente, né, para acabar com isso, que uma hora isso tem que acabar. Não tem lógica isso está acontecendo, né? Agora... Ana, aproveito para reforçar bem que nós estamos fazendo uma bilheteria online. Essa é a parte propaganda, mas é uma boa propaganda. Então, sempre é importante reforçar que nós estamos fazendo uma bilheteria online. Nós já tínhamos organizado essa circulação por 13 espaços de cultura pelo Brasil, e a gente, os espaços de cultura, nesse momento, não tem eventos, estão sem atividades, tem manutenção, tem aluguel, enfim, tem todos os trabalhos que precisam ser desenvolvidos dentro de um espaço cultural, para os gestores culturais, produtores locais, artistas, e a gente está fazendo uma bilheteria online, que o dinheiro arrecadado dessa bilheteria, 70% vai ser destinado para esses 13 espaços, nas 13 cidades por onde a gente vai passar, e 30% para a gente dar continuidade com o projeto Pandoras, e também circulando por outros lugares, dessa forma online. Então, só avisar para todo mundo aí, lá no site do Projeto Pandoras, www.projetopandoras.com.br, vocês podem contribuir, é uma contribuição voluntária, para a gente dar continuidade com isso também, fortalecer os espaços por onde a gente vai passar, e são muitos, gente, assim, não que a gente vai passar, mas são muitos espaços no Brasil com essa dificuldade de gestão, então também é uma possibilidade de a gente se aproximar desses lugares. Gente, queria também informar para o público que a gente tem uma pesquisa de público, que também está no site, acho que a Luísa aí, o pessoal da comunicação, super equipe, composta, mista, de homens e mulheres, pessoas muito bacanas e especiais, que estão compondo com a gente, eu acho que tem umas 35, 40 pessoas envolvidas para a gente conseguir fazer essa circulação, e como a Ana reforçou, foi por um edital de 2018, desde então, Goiás não
publicou mais editais, então, assim, a gente precisa continuar firme nessa luta, porque é lei, é o nosso trabalho, é papel do Estado, não é um favor que estão fazendo para os artistas, né? Então, a gente precisa sempre reforçar isso, e agradecer ao Fundo de Arte e Cultura, que possibilitou isso dentro do edital de 2018 do Fomento ao Circo. E aí vocês vão poder acompanhar o projeto Pandoras, essa nossa circulação. E gostaria muito, porque aí eu vou para a finalização assim, da minha parte, de agradecer vocês. Sheila, eu conheço o trabalho das Olívias há algum tempo, assim, de acompanhar, acho que desde o Terça Insana, já dava umas olhadas, a MTV, grupo de mulheres cômicas, que também é uma grande referência para a gente, eu acho que no Brasil inteiro, e como é legal a gente encontrar essas referências, essas aproximações com mulheres de vários lugares, fazendo comicidade, e não só no âmbito da comicidade, mas no palco, né, atuando, é um lugar de poder, a gente estar no palco, então, assim, agradecer muito você ter aceito esse convite para participar com a gente, agradecer muito a Ana Cristina. A Ana é uma grande referência para nós em Goiânia, assim, para mim, como palhaço, como artista, como mulher, é uma pessoa que eu acompanho, o espaço dos Zabriskie, gente, é maravilhoso. A minha primeira oficina de palhaçaria com a Michelle Silveira foi nos Zabriskie. Eu adoro esse espaço, o Juca Mole também, o Alexandre, então, assim, é muito significativo para a gente ter vocês aqui. Essa circulação é um modo de resistir, de existir e de a gente formar ideias, né? Eu acho que isso aqui é também parte da democracia, né? Desse governo tão antidemocrático, a gente falar de possibilidades, de ideias, de opiniões sobre tantas coisas. Então, é isso, agradecer vocês. E aí, deixo também vocês para fazer as considerações finais para a gente encerrar por hoje. Quer começar, Ana? Não, Sheila, vai você. Eu gostaria, óbvio, de agradecer a todas vocês. Fiquei muito feliz de fazer parte dessa conversa, de conhecer esses espetáculos que vocês já tinham no repertório. Conhecer a Ana também e pegar a história por essa perspectiva de quem é pioneira em tantas coisas, né? E abre caminho para outros artistas. Então, Ana, que foda teu trabalho, muito legal. E meninas, é isso, muito obrigada, fiquei muito feliz, vim aqui representar meu grupo As Olívias e tamo junto, gente, vamos resistir e vamos para frente. Maravilha. E anda para trás é caranguejo, né? Então, é como a Sheila falou, nós não vamos morrer, a gente é igual rato, né? Matam um aqui, mas tem outros 5 ali no lugar que tem, né? E é isso, eu estou muito feliz de vocês terem me convidado, fiquei muito emocionada, e fiquei até nervosa, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? Então, eu agradeço muito, me senti muito à vontade, vocês são mulheres maravilhosas, todas vocês, Pandoras, a Pandora Sheila também. Eu fiquei, inclusive, muito honrada, feliz de ter sido colocada junto, né, com a Sheila, e pensei, nossa, eu estou nesse lugar, né, junto, que bacana. Então, eu agradeço muito, muito esse espaço que foi colocado, e agradeço que vocês estejam fazendo um projeto tão porreta, gente, um projeto tão revolucionário, que mostra essa rebeldia nossa, que mostra essa jovialidade, né? Uma propriedade tão grande de temas e de uma maneira tão poética, tão linda esteticamente. Vocês estão lindas nesse espetáculo, sabe? Vocês são lindas, porque se não fossem, não teriam feito algo tão maravilhoso, com a qualidade técnica, uma imagem maravilhosa, uma luz fantástica, com habilidades.
que eu só não digo que invejo, porque eu não tenho idade mais para fazer, sabe? Então, assim, parabéns, o projeto está lindo, tudo. A identidade visual, sabe, do projeto, na sua divulgação, essa estrutura que vocês estão oferecendo aqui. Parabéns para o Aloísio, né, que tem mostrado, não só nesse projeto, mas uma competência ímpar, né, para a adequação desse material, né, para esse lugar do teatro, performance, audiovisual, sabe? Parabéns. Parabéns para toda a equipe que está acompanhando vocês, né? E que mais editais venham, e que esse assédio, né, contra a nossa moral, nossa força, a nossa existência genuína e não só verdadeira, mas necessária para a sociedade, realmente tenha momentos de fôlego, porque esses recursos, eles não sustentam o artista. Os recursos públicos, que são obrigação do Estado, eles não sustentam o artista, não. Mas eles trazem um fôlego, sabe? Esse fôlego é importante para dar uma injeção de ânimo numa luta, que é uma luta constante para a gente se manter aí. A sorte é que dentro desse sistema, nós não temos a mínima ilusão de que podemos enriquecer, ter um plano de saúde legal, lugar de morar, nem nada. A gente realmente abriu mão, né, das aspirações materiais. Portanto, o mínimo que o Estado, que o poder público devia fazer era respeitar os mecanismos e lançar editais e respeitar o pagamento, né, desses projetos que são aprovados, sabe? Porque é uma questão de obrigação, não é favor. Então, que mais projetos como esse, né, de vocês, os nossos, possam acontecer, ter continuidade, porque o desnecessário, né, que a arte, na verdade, é essencial para a sociedade. Então, vamos brigar juntos, nós todos, e a sociedade, a população, porque quem perde é a sociedade, é a população, que deixa de ter acesso a esse conteúdo fantástico que nós produzimos e que nós conseguimos produzir porque nós nos formamos, não foi o Estado que formou a gente, não. Nós é que pagamos a nossa formação, nós é que sustentamos, não é um sonho, mas uma formação profissional, uma aspiração profissional e um desejo de realmente oferecer o nosso trabalho para a sociedade. Ninguém faz o que a gente faz para ficar trancado dentro do quarto se olhando no espelho. É para os outros que a gente faz. Então, quando tudo passar também, todos os artistas contem com os Abris, que eu e Alexandre vamos tentar manter, né, as penas, mas vamos manter para recebê-los sempre. Muito obrigada pelo espaço, desculpe falar tanto, mas políticas públicas para a cultura nunca é muito a gente falar. É isso aí, Ana. A Ana tem uma atuação política muito essencial aqui em Goiânia, né? Então, a gente agradece você sempre estar tocando nesses assuntos. Agradecemos também as Olívias, a Sheila, querida, que a gente ficou muito... estamos falando de honra, a gente que se sentiu honrada quando falou que ia vir, a gente quase que soltou uma bombinha. Gente, então assim, a gente encerra por hoje, né? Tem mais alguma coisa? Deixa eu falar um tchauzinho, Isabela. Deixa eu falar um tchauzinho. Fernanda. Como a Rada já agradeceu vocês, que possamos manter essa ponte com o eixo, né, Sheila? Agora que a gente já tem essa ponte aí armada, que a gente possa manter. Ana Cristina é uma referência sempre muito forte para todos os artistas goianos. Então, muito obrigada às companheiras, e a Isabelita vai dar agora o recadinho final. É só a primeira, é só o princípio. Pois é, gente. A gente continua com a programação. Sábado nós estaremos transmitindo pelos canais de Goiás, da cidade de Goiás, né? E teremos uma live também super especial com a Ismine e a Denise, que são fundadoras
da linguagem do teatro de animação, né? Uma linguagem que está aí no mundo inteiro. E semana que vem a gente vai ter esse bate-papo com elas também, falando sobre teatro de animação, lambe-lambe, essas coisas. E transmitiremos os espetáculos A Visita de Chico e Pastrana no canal do Rosinha do Brejo, às 20 horas, né, Mafalda? É isso, né? E aí, apropriando que o grupo sempre fala, quem gostou, chama os amigos, quem não gostou, chama os inimigos para assistir a gente, tá? Então é isso. A gente encerra por aqui, né, meninas? Muito obrigada de coração por tudo, por todas as palavras. Obrigada. Tão inspirada por isso. Tá bom? Então, gente. Prazer, Sheila. Um beijo grande. Prazer, Ana. Prazer, meninas. Obrigada, Prazer, gente. E tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes para criar as mulheres perfeitas. Mas a professora Otônia acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as Pamboras! Fiquem atentas e atentos, pois neste sábado, Pastrana, Soldara e Malagueta estarão na cidade de Goiás, usando o super ultra poder da arte do riso para combaterem os preconceitos e os estereótipos femininos. Às 8 horas da noite, tem os espetáculos Pastrana e a Visita de Chico, gratuito, no Facebook da Rosinha do Brejo. E a aventura continua nesse mesmo canal, com um fabuloso e inesperado bate-papo ao vivo. Esperamos você!